Shalom, bom dia a todos. É uma alegria poder entrar na sua casa mais uma vez para trazer uma porção da palavra de Deus. Que esse dia, este domingo, seja um dia extraordinário de descanso, de repouso e de se alimentar da palavra de Deus, é claro. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler comigo 1 Samuel, capítulo 23. A palavra de Deus. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão do Senhor, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. A vida de Davi é conhecida por muitos. Nós já desde criança ouvimos histórias, e alguns nem tanto tão pequenos, mas ouviram já muitas coisas acerca desse homem, desse rei. E Davi, ele teve uma reviravolta na sua vida muito grande, depois que ele matou o gigante Golias. Até então, era um pastorzinho de ovelhas muito desconhecido de todos. E com o passar do tempo, depois dessa vitória, Davi foi levado para o palácio para estar ali ajudando o rei Saul. Que ajuda era essa? Quando ele estava assim muito perturbado, Davi pegava sua harpa, tocava e acalmava o coração do rei, e foi tendo esse contato mais próximo com ele, mas sempre voltava para casa. A vitória de Davi chamou muita atenção a ponto do rei trazê-lo para estar junto com ele no palácio. E isso trouxe uma proximidade muito forte de Davi com Jonatas, por serem mais jovens e conseguirem se entrosar muito mais. E isso começou a despertar ciúmes no rei, que desejou muito que Davi morresse, porque ele ouviu canção das mulheres que diziam que Saul matou seus milhares, porém Davi, ele matou seus 10 milhares. E isso despertou um sentimento muito ruim no rei, chamado inveja. E a partir dali, o coração do rei mudou. Ele desejou tirar Davi de uma vez por todas do seu caminho. Ele já intentava matar Davi, não queria que ele estivesse por perto. Até por 2 vezes Davi estava ali tocando a sua harpa para que ele pudesse se acalmar e ficasse livre daqueles espíritos perturbadores. E ele tomou da sua lança e tentou cravar Davi na parede, e ele, se esquivando, fugiu. Esse é só um pano de fundo para você entender o que queremos falar sobre isso. Esse sentimento de inveja, que é o tema dessa palavra de hoje que eu quero tratar com você. Quando Davi foi levado para o palácio, ele começou a ter acesso ao exército, onde ele foi treinado para ser um dos guerreiros. E a intenção de Saul em colocá-lo no exército não é porque ele destruiu simplesmente Golias, mas porque ele começou a demonstrar muita expertise em todas as guerras que iam, ele era muito bem sucedido. E o coração de Saul era bem diferente, não estava simplesmente treinando Davi. O que ele pensava? Não seja a minha mão contra ele, mas a mão dos inimigos. No fundo, ele imaginava que Davi morreria na mão dos seus inimigos e ele ia se livrar de boa. Então sempre estava mandando ele para as guerras. Só que Deus era com Davi, e Davi sempre era bem-sucedido nas suas guerras. Ele ganhava todas as batalhas. Ele se tornou um guerreiro extremamente respeitado, temido, não só pelo exército de Saul, mas pelos seus inimigos, que viam nele um grande líder. Tiago, capítulo 3, versículo 4, ele fala desse sentimento que gerou no coração do rei Saul, esse sentimento de inveja. Tiago diz que não tenhas amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração.
Não guarde isso, não deixe crescer isso, não tenha, não gere e não deixe crescer esse sentimento ruim de inveja, que ele chama de amarga inveja, que é um sentimento faccioso, que ele separa pessoas, ele divide amigos, ele separa mesmo pessoas que deveriam estar juntos, porque afinal Davi era um aliado seu, mas ele não o via assim. Ele o via como um inimigo seu, do seu exército. E ele foi tomado por esse sentimento que foi tomando uma proporção muito grande para que ele matasse Davi. E era um sentimento que ficou sem freio dentro do rei Davi. Imagine isso, pessoas que não conseguem dominar a raiva pelo sucesso do outro. Quando o outro cresce, quando o outro começa a aparecer, as coisas começam a se dar bem na vida do outro, esse sentimento aflora muito forte no coração do invejoso e ele fica fora de si e está disposto a pagar qualquer preço para eliminar essa pessoa do seu caminho. O que Saul não levou em conta era que Deus era com Davi. Em tudo que Davi fazia, a mão poderosa do Senhor estava sobre ele e ele era bem-sucedido. A graça do Senhor fluía através desse moço. Por isso que quando você estiver atribulado, perturbado, não fique por causa do sucesso do outro, porque o mesmo Deus que abençoou aquele outro, ele também quer te abençoar. Deus, desde o princípio, queria abençoar Saul, mas ele desobedeceu, ele fez uma outra escolha. Então, Deus não pode continuar caminhando com uma pessoa que não obedece seus comandos, que não anda junto com ele. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É um texto da palavra de Deus de Amós. Então, Deus começa a trabalhar no coração desse homem de uma outra forma. Quando Davi estava em determinado lugar, os seus soldados diziam, olha, ele está em tal canto. E Saul convocava os seus exércitos e saía em direção àquele lugar para destruir, matar realmente Davi. E numa dessas saídas em que ele foi perseguindo Davi o tempo inteiro, ele parou em determinado lugar e ele entra numa caverna. Saul estava com dor de barriga, ele precisava aliviar o ventre. O que ele não esperava? Um encontro que Deus marcou naquele lugar. Lá no fundo da mesma caverna que ele entrou, estava Davi e todos os seus homens. E eles ficaram muito quietos ali dentro, enquanto Saul fazia o que ele tinha que fazer. Só que naquele momento os homens de Davi viram como uma grande oportunidade de parar de ser perseguidos, de se livrar de uma vez por todas dessa vida de fugitivos. Incitaram Davi, vamos, mate logo esse homem e nós ficaremos livres dele. E Davi mais uma vez disse, eu não posso estender a mão sobre o ungido do Senhor. Mas ele se aproximou de Saul sem que ele percebesse e corta a ponta do seu manto e volta para o fundo da caverna mais uma vez. Depois que Saul sai, toma uma certa distância, Davi provoca uma fala com o rei. Davi fala 5 vezes com Saul como se fosse o seu senhor. Ele se reporta a ele com muita reverência, com muito respeito, com muita obediência até. A Bíblia diz que do verso 9 ao verso 15, capítulo seguinte do que eu li, e ele disse, por que tu dás ouvidos às palavras dos homens e ouvidos às palavras do que dizem? Davi procura te fazer mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Olha isso. Porém, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Davi prossegue dizendo para ele no verso 11, olha, pois, meu pai. Olha essa expressão, até o verso 10, ele fala 5 vezes com o rei, referindo-se ao seu senhor. E nesse verso 11, ele muda a forma de falar com o rei e o chama de meu pai. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão.
no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Olha que coisa extraordinária acontece aqui, irmãos. Ele estava chamando a atenção do rei para que ele prestasse atenção. Ele teve a oportunidade de executá-lo, mas ele não o fez. Ele o trata com reverência, ele o trata com respeito e diz: eu não mandei indiretas para o rei, eu não mandei meus homens à sua frente, eu mesmo vim aqui para dizer para o rei: por que me persegues? Por que intentas tirar a minha vida? Isso chama muito a minha atenção, porque ele refere-se ao rei de uma outra forma, meu pai. Olha que tremendo isso, porque ele demonstrava respeito. Êxodo capítulo 21, versículo 15, versículo 17, ele fala sobre isso, respeito e identidade, mostrando que ele precisava ter mais segurança em quem ele era. Isso é importante, por quê? Porque Davi o via como autoridade sobre ele, tanto chamando como Senhor, como chamando como pai. Uma pessoa próxima, mostrando para ele que um filho jamais intenta matar o seu pai. Um filho não persegue o seu pai. E ele queria passar esse nível de segurança para o rei Saul. Agora, o rei não entendia dessa forma. Muitas vezes, no nosso dia a dia, essa paternidade e maternidade espiritual também é confundida, porque as pessoas começam a não enxergar dessa forma. Quando a graça, quando tem a visão de Deus, quando tem o compromisso, precisa entender que essa relação não pode ser confundida como uma relação frágil. No processo de discipulado, principalmente esse sentimento de inveja não cabe, porque estamos ensinando outras pessoas a se tornarem melhores, a serem úteis para o reino de Deus. E se elas são boas, se elas têm sucesso, se elas estão desatando ou deslanchando, isso não é motivo para pensar que estão querendo tirar o nosso lugar. A segurança de quem nós somos em Deus nos mantém com muita tranquilidade na posição, sabendo que fiel é aquele que nos chamou para cumprir na nossa vida tudo que Ele prometeu. Se o outro supera, se o outro cresce, beleza, Deus vai cumprir na vida dele tudo o que prometeu àquela outra pessoa. Ela não é uma ameaça para nós, porque Deus não tem filhos prediletos. E temos que ter muita tranquilidade nisso, porque o reino de Deus está disponível para todas as pessoas. Infelizmente, isso não é visto dessa forma. E aqui nós vemos a prova, o coração do rei Saul. Naquele momento em que ele viu que a sua vida foi poupada por Davi, ele até se emocionou, ele chorou, ele ficou comovido. Por quê? Porque ele estava pensando nele mesmo. Poxa, ele livrou a minha pele. Poxa, ele me deixou viver, ele poderia ter me matado. Na realidade, não houve arrependimento no coração do rei por estar perseguindo Davi. Ele teve um sentimento de remorso. Por que eu estou fazendo isso com esse camarada quando ele quer o meu bem? Mas isso eram sentimentos passageiros, não era uma coisa verdadeira, não era uma coisa legítima que fizesse com que Davi ficasse tranquilo com ele. Na realidade, Davi provou, recompensando-o com bem, o mal que ele estava querendo fazer a esse moço. Agora, apesar disso, Davi não confiava nele. E aqui eu quero lhe dizer, irmãos, porque nesse texto ele nos mostra que uma coisa é respeitar e outra coisa é confiar. A confiança é uma moeda de grande valor e ela precisa ser conquistada. Respeitamos muitas pessoas, mas não confiamos em todas elas. Isso é um processo que nós vamos ter na convivência, nos relacionamentos, nas provas, nos testes que nós vamos passando. E aqui nos surpreende ver a graça de Deus na vida desse rapaz chamado Davi, quando ele respeita uma pessoa a quem ele não confia.
Às vezes nem o respeito vem, mas Davi, apesar de não confiar no rei, ele o respeitava. Ele mantinha sua posição diante de Deus porque Davi guardava o princípio. Então, o princípio não depende do que pensamos, achamos ou sentimos. O princípio deve ser obedecido. E esse princípio está lá em Êxodo 21, no versículo 15 e versículo 17, que fala sobre a honra. Então, veja que mais outra coisa importante. Davi, ele passou um tempo extremamente difícil, que não foi considerado por Davi. Davi foi afastado da convivência dos seus pais, da convivência dos seus irmãos, dos pastores, seus amigos que cuidavam das suas ovelhas. Quando ele é levado para o palácio, ele foi afastado outra vez da convivência dos soldados, de Jonatas, dos amigos que ele fez no palácio. Davi estava sofrendo uma perseguição que o afastava dos seus núcleos de relacionamentos. Ele criou uma nova estrutura com os homens que se juntaram a ele e formou o seu bando. Mas, na realidade, ele sentia falta da sua casa, ele sentia falta da sua família. Mesmo o rei voltando para o palácio, ele não quis ficar descansado ali. E aí a gente precisa perguntar para nós mesmos, quem é mesmo o nosso inimigo que nos persegue tanto? Quem é essa pessoa que se levanta para tentar nos roubar dos relacionamentos que podem nos trazer confiança? A família é um vínculo de confiança muito forte, é a nossa base de apoio. E às vezes somos tirados do nosso núcleo familiar, somos afastados deles, dos nossos amigos, por uma perseguição. E isso é muito ruim, porque essa perseguição pode vir a nível de fofoca, que afasta grandes amigos, pode vir com palavras grosseiras, semblantes fechados, histórias que se contam sobre nós inverídicas e que vai nos afastando cada vez mais. Isso é muito ruim, porque são pessoas que não têm o sentimento de Deus como tinha Davi. Tem um sentimento que tinha no coração de Saul, que provisoriamente estava tudo certo, mas de repente ele era visitado por esse espírito ruim e que o levava a perseguir, a querer destruir a vida desse rapaz. Nós convivemos com pessoas assim e isso é muito lamentável. Gálatas capítulo 5, verso 21, ele diz que a inveja é uma obra da carne. Ela é equivalente à bebedice, à glutonaria e todos os outros que são descritos ali naquele versículo. E aí nós precisamos confrontar. Você nasceu de novo? Porque quem pratica a obra da carne não nasceu de novo, faz parte do seu dia a dia. Agora, a Bíblia nos leva a viver o que está ali, os frutos do Espírito. Por que uma pessoa não consegue viver os frutos do Espírito e repete continuamente as obras da carne, com atitudes erradas, mesmo estando no chamado círculo religioso? Porque não nasceu de novo. A Bíblia diz que importa morrer para que a gente possa ter a vida de Deus. Então, se todos esses frutos da carne estão ainda muito vivos, ou um ou outro ainda ressalta na nossa vida, nós precisamos ir à cruz para encontrar o Senhor Jesus, para que essa velha natureza morra e possamos nascer de novo e esse fruto do Espírito possa vir a crescer dentro de Deus. Falamos do amor, da mansidão, do domínio próprio, que são os frutos mais importantes do nosso dia que nós não estamos vendo nas pessoas. Estão muito estouradas, estão com pavio curto, todo o tempo com palavras estúpidas, grosseiras com o próximo. E isso mostra que a nossa velha natureza está ganhando força, está ganhando espaço. E quando ela está tão forte assim, é porque falta uma vida no Espírito. Falta uma vida de busca ao nosso Deus, onde nós vamos entender que as obras da carne só podem ser mortificadas com jejum e oração. Ele mortifica, sim, o nosso corpo. E por conta disso, nós vivemos afastados da perfeita vontade de Deus. Criamos inimizades e
Quando algo acontece, não é praticado o que tem em Mateus 18. O que diz a palavra do versículo 15 ao versículo 18? Se teu irmão pecar contra ti, vai lá até ele e resolve essa parada. Se ele não te ouvir, chama uma testemunha e fala de novo com ele. Eles não te ouviram ainda? Vai à igreja e resolve. Não ouviu? Considera como um gentio e um publicano, como uma pessoa natural, uma pessoa que não nasceu de novo. Mas as tentativas precisam vir. Temos que tentar reconciliação, porque está escrito, tende paz com todos os homens. E a inveja, ela separa, ela não traz paz, ela separa. Quando o Senhor gera em nós um arrependimento, nós praticamos sim o que Mateus diz. Vamos até o irmão, nos humilhamos, acertamos a parada. Mas a questão é, o orgulho muitas vezes não nos deixa buscar o nosso irmão, não nos deixa ir até ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ou fazer uma pergunta. Por que Judas se suicidou? Você sabe? Ah, porque ele traiu Jesus. Não foi só por isso. Foi um erro. Ele traiu Jesus, mas ele se suicidou porque ele se arrependeu, mas ele buscou a pessoa errada. Ele não foi a Jesus para reparar o seu erro. Ele voltou aos sacerdotes que o contrataram para trair Jesus. E eles não quiseram nem saber, o problema é seu. Você resolve isso com ele. Judas não suportou aquilo, lançou aquelas moedas ali e fugiu dali, porque ele ficou muito mal com aquele sentimento de culpa. Se ele, naquele arrependimento, tivesse ido a Jesus, ele tinha encontrado o perdão. Ele tinha sido restaurado, como o Senhor restaurou a Pedro que o enganou. O Senhor veio ao encontro de Pedro naquela praia e restaurou a sua sorte e, graças a Deus, se tornou um grande homem de Deus. Mas o problema é que nós queremos ficar longe da pessoa, porque eu que não vou me humilhar para aquela pessoa, eu que não vou chegar perto dele. E às vezes temos atitudes de Judas e não nos suicidamos fisicamente, mas na nossa vida espiritual, estamos cometendo um suicídio, sim, porque nós não morremos, nós não nos arrependemos, nós não buscamos conserto com a pessoa e nem com Cristo. Então, vive como se estivesse tudo certo. Respira, anda, fala, mas espiritualmente está morto. E alguns não conseguem conviver com a culpa, não conseguem conviver com a dor e chega às vias de fato de tirar sua vida porque não consegue conviver com esses sentimentos ruins dentro de si. Por isso que, assim como o Senhor Jesus foi encontrar Pedro na praia, hoje ele está aqui para encontrar com você, para tirar você desse sentimento tão ruim que está aí prendendo o seu coração, que está aí roubando a sua alegria, que está aí afastando os seus amigos, pessoas que te amam, pessoas que querem estar próximo de você e não conseguem porque está sendo maltratado, está sendo até com semblante carregado ao olhar para eles, dizendo não se aproxime, não quero conversa. E isso é muito ruim, queridos. Não tem dois tipos de céu. O céu é um só, para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E essa é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Jesus. Senhor, me perdoe. Eu não quero ser tão soberbo e arrogante em achar que eu sou o dono da razão. Ainda que ele tenha me ofendido, a tua oração, a oração que o Senhor me ensinou, eu preciso praticar, perdoar aqueles que me ofendem, assim como o Senhor tem me perdoado. Se nós recebemos o perdão de Deus, por que não perdoar os outros? Hoje você tem essa oportunidade de perdoar aqueles que lhe maltratam, lhe ofendem e que têm lhe irritado a ponto de lhe provocar esse sentimento tão ruim de inveja. Não tenha o fim que Saul teve. Escolha a melhor parte. Escolha o arrependimento, o perdão e a vida eterna. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana.